Você não precisa vencer todas as discussões, nem ter uma resposta na ponta da língua para tudo. Na verdade, o cristão às vezes precisa se calar, precisa se recolher. E isso traz muito mais paz do que você imagina. Eu sou Lucas Matos e você é muito bem-vindo para essa conversa de paz que é muito importante para nós. Mas vamos ler aquilo que está escrito lá em Tiago, no capítulo 1, verso 19, a palavra de Deus nos diz o seguinte: entendam isso, meus amados irmãos, estejam todos prontos para ouvir e não se apressem em falar, nem em se irar. Em muitos momentos a gente tende a querer responder as coisas muito rápido. E hoje isso tem sido cada vez mais comum. A gente vê uma boa parte das pessoas conseguindo resultados na internet por estarem sempre no tempo certo, naquele timing perfeito, naquele tempo onde as coisas ainda estão em hype e expressando as suas opiniões. E isso estimula. A gente é estimulado quando é recompensado de certa forma. Também, muitas pessoas são apressadas mesmo, por natureza, em responder rápido, em ter uma respostinha ali na ponta da língua, mesmo que não tenha profundidade nenhuma, mesmo que seja sem pensar. E se você quer viver uma vida com paz, em muitos momentos você precisa se calar. E não, você não vai sair como perdedor. As pessoas que às vezes são caladas têm mentes fortes e têm muita sabedoria, como a gente consegue ver aqui na palavra de Deus. Você não precisa estar o tempo todo à frente. Você não precisa provar para o mundo e para as pessoas que você tem as respostas mais rápidas e mais assertivas. Em boa parte das vezes, o silêncio é a melhor resposta e é a que mais vai te trazer paz. Às vezes você busca aí refúgio, você busca tranquilidade na sua vida, você quer evitar uma série de coisas que vão tirar a sua paz, sugar as suas energias. Então exercite ficar calado também. Sim, é muito importante o que a gente vê aqui dentro da palavra de Deus. Infelizmente, pessoal, quando a gente fala muito, e eu digo isso até por experiência própria, porque eu gosto de conversar e às vezes eu me sinto estimulado a falar demais, né? Também faz até parte da minha vocação como pastor, como alguém que se comunica através da internet. Às vezes isso nos compromete muito. A palavra que eu queria dizer é essa, compromete. Às vezes dá uma fugidinha aqui, mas nos compromete muito. Por quê? Porque quando a gente fala algo, quando a gente expressa uma opinião, as pessoas que ouviram aquilo nos amarram a essa opinião que a gente deu. E se a gente não construir um discurso com coerência, se a gente não construir um estilo de vida coerente com aquilo que a gente fala, automaticamente nós seremos cobrados, e quanto maior você se torna, quanto mais importância social você tem, mais cobrado você é. Mas obrigado a ser coerente com aquilo que você fala, você é. Então, se você não tiver certeza daquilo que você vai falar, se aquilo que você vai falar não ser algo que você consiga sustentar durante a sua caminhada por um tempo, não fale, é melhor. Por isso que é necessário a gente ouvir mais, a gente parar para pensar mais, a gente refletir mais antes de falar alguma coisa que possa nos comprometer. Às vezes adotar uma postura de alguém curioso, de alguém que está aprendendo, é melhor do que você adotar uma postura de alguém que já sabe tudo. Até porque você não sabe tudo, na verdade. Diante de tanto conhecimento que existe no mundo, provavelmente você não sabe nada, assim como eu. Eu não sei muitas coisas. Boa parte dos conhecimentos que existem no mundo aí, eu não faço a mínima ideia. E eu estou nesse papel de curioso. Preciso aprender, preciso ouvir mais as pessoas que conhecem falando a respeito disso e expressar menos minhas opiniões. E quando for expressá-las, não fazer isso de uma maneira
tão agressiva, com tanta certeza. A gente precisa saber o momento certo de expressar as nossas opiniões e a forma com que a gente vai comunicar as coisas. E é importante a gente saber como falar com os nossos familiares, são as pessoas que estão no nosso núcleo mais próximo. Quanto mais intimidade a gente tem, mais a gente é agressivo na nossa fala. Normalmente é assim. A gente fere as pessoas que a gente mais ama. A gente às vezes afasta da nossa vida as pessoas que mais nos amam, que mais estariam ao nosso lado nos momentos difíceis. Então, às vezes, engolir um sapo é bom, às vezes você fugir de uma discussão é bom. Jesus, em muitos momentos, ele fugia da discussão. Ele não queria se envolver com aquilo que iria só cansar, ia só estressar e não ia levar a lugar nenhum. Muitos debates que a gente vê por aí não levam a lugar nenhum. Eles só são para aquecer massas, torcidas. A gente vê muita gente debatendo e o caldo que sai daquilo é só mais radicalismo. Eu não sei se você já percebeu isso daí. Muito dificilmente a pessoa que está do outro lado do debate convence a torcida do outro. Então, nesse mundo polarizado que a gente vive, a gente tem que prestar atenção para não cair nessas inflamações e acabar perdendo a nossa paz, perdendo quem a gente ama. Ainda mais nesse período que a gente tem vivido na política de muita polarização. Em quase tudo na vida, né? É tudo muito polarizado. Então a gente precisa ser pessoas mais conscientes. Pessoas que saibam observar o que tem de bom em cada lado da vida e agregar isso daí. Até porque dentro desses universos polarizados, muito pouco se tem de evangelho. Muito se tem de torcidas próprias. Esses homens que lideram essas massas, que lideram essas pessoas radicalizadas, muito pouco tem de Jesus. Muito tem de si, muito tem de suas convicções, muito tem de suas vaidades e vontades, muito tem de suas manipulações e acabam manipulando as pessoas para ter esses comportamentos agressivos e tirar a paz de si próprias e do próximo. A gente precisa fugir disso daí, a gente não pode se encaixar nesse tipo de viés. A gente precisa ser ponderado, e para ser ponderado, às vezes é preciso se calar e refletir, é muito importante. E ouvir os detalhes, as nuances, ouvir as pegadinhas que possam haver para você não cair nas armadilhas. E pode ter certeza, Satanás usa muito esse tipo de situação para criar mal-estar na sua vida, na sua família e em seu relacionamento com o Senhor. Então toma cuidado, meu irmão e minha irmã, em relação a isso. Toma cuidado na hora de você se comprometer com pessoas que não te conhecem. Às vezes nos seus posicionamentos nas redes sociais, você corre o risco de viralizar, sabia disso? Qualquer coisa que você posta, corre o risco de viralizar. E qual imagem você vai passar? Será que você vai passar para as pessoas que não te conhecem uma imagem de alguém que você não é? A imagem de alguém que você não consegue sustentar? E carregar esse fardo de sempre se comunicar como alguém que você não é, falando coisas que você não acredita? Pense nisso também, para você viver em paz. O núcleo próximo, os amigos da igreja, você sempre vai ser uma pessoa duas caras? Porque você tem que responder rápido? A gente vê muita coisa nesse mundo, muita gente dizendo, pessoas caladas normalmente são dissimuladas, pessoas caladinhas são as piores. Não cai nesse conto do vigário, não. Não cai nesse conto, não. A gente tem que se calar e, em muitos momentos, sermos pessoas mais reflexivas, mas que vão falar a coisa certa no momento certo e que não vão se comprometer com coisas que não precisam. A gente consegue sustentar uma vida de paz por muito mais tempo e ser uma pessoa, às vezes até mais atraente, talvez um pouco misteriosa, por conseguir guardar para si suas convicções e formatá-las com mais sabedoria. Beleza? Bom, é isso que eu queria falar com vocês.
Espero que tenham gostado desse vídeo, dessa conversa. Se você chegou até aqui e gostou dessa conversa, inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com mais alguém, porque isso tudo é muito importante para a gente. Que Deus te abençoe muito. Até breve.